que significa ser fiel a Deus se somos pecadores? Mas como assim, hein? Imagine alguém dizendo, eu amo a Deus, mas continuo errando. Talvez essa seja uma das maiores dores de quem tenta seguir a Cristo, porque muitos pensam que fidelidade significa nunca cair, nunca falhar, nunca pecar. Mas então surge a pergunta, se todos somos pecadores, existe alguém realmente fiel a Deus? E é aqui que muitos desistem da caminhada, porque confundem fidelidade com perfeição. Só que a Bíblia mostra algo profundo. Deus nunca chamou homens perfeitos. Deus chamou homens quebrantados, homens que choraram pelos seus erros, homens que caíram, mas voltaram para Deus. Homens que lutaram contra a própria carne todos os dias. Ser fiel não é viver sem batalha, é permanecer mesmo em guerra. Hoje você vai entender o que realmente significa fidelidade a Deus, porque o pecado ainda existe na vida do cristão. A diferença entre cair em pecado e viver em pecado e como permanecer firme mesmo sendo imperfeito. Fique até o final, porque essa mensagem pode mudar completamente a sua visão sobre sua caminhada espiritual. Todos somos pecadores. A primeira coisa que precisamos entender é: não existe ser humano perfeito. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos, sem exceção. O problema é que algumas pessoas escondem seus pecados melhor do que outras, mas diante de Deus, todos precisam de misericórdia. Até os grandes homens da Bíblia falharam. Noé se embriagou, Moisés perdeu o controle emocional, Pedro negou Jesus, Davi adulterou e tentou esconder seu erro. Mesmo assim, Deus continuou trabalhando na vida deles. Isso prova algo poderoso. O pecado entristece Deus, mas o arrependimento aproxima o homem de Deus novamente. Fidelidade não é perfeição. Muitos vivem cansados espiritualmente porque acreditam que precisam ser impecáveis para agradar a Deus. Mas fidelidade não significa ausência de falhas, significa permanência. Um servo fiel é aquele que luta contra o pecado, reconhece seus erros, se arrepende e continua buscando a presença de Deus. O infiel não é apenas quem erra. O infiel é quem se entrega ao pecado sem arrependimento. Existe uma grande diferença entre cair em pecado e fazer do pecado um estilo de vida. Quem é fiel sente dor ao errar. Quem ama a Deus não consegue viver em paz dentro do pecado. A luta entre a carne e o espírito. Até o apóstolo Paulo falou sobre essa batalha interior. Ele disse: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha a profundidade disso. Um homem cheio do Espírito Santo confessando sua luta contra a carne. Isso mostra que a guerra espiritual é real. Existe dentro do ser humano uma batalha constante. A carne querendo satisfazer desejos e o Espírito querendo agradar a Deus. Ser fiel não é nunca sentir tentações. Ser fiel é não desistir da luta. O inimigo quer convencer as pessoas de que, se você errou, Deus não te quer mais. Mas isso é mentira. O verdadeiro perigo não é cair, é permanecer caído sem buscar arrependimento. O pecado endurece o coração. Existe algo perigoso no pecado contínuo. Ele começa a endurecer a consciência. No começo a pessoa sente culpa, depois sente menos culpa, depois já não sente quase nada. E quando o coração se acostuma com o pecado, a alma vai se afastando lentamente da presença de Deus. Por isso a fidelidade exige vigilância diária. Jesus disse: vigiai e orai. A queda espiritual raramente acontece de uma vez.
Ela começa aos poucos, na frieza espiritual, na falta de oração, na perda da comunhão com Deus, no abandono da palavra. Ninguém cai de repente. A queda começa no secreto. Deus não rejeita um coração arrependido. É uma grande verdade. Talvez alguém esteja ouvindo isso e pensando, mas eu já errei tantas vezes. Olhe para Davi. Depois de pecar gravemente, ele chorou diante de Deus e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não tentou justificar o seu erro. Ele reconheceu seu pecado. E isso é algo poderoso. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir medo do castigo, tá? É sentir tristeza por ter ferido o coração de Deus. Quem é fiel não é quem nunca cai, é quem sempre volta para Deus. A diferença entre fraqueza e prática do pecado. Existe uma diferença muito importante que muitos ignoram. Uma coisa é lutar contra uma fraqueza, outra coisa é amar o pecado e defendê-lo. Quem vive na prática do pecado começa a justificar tudo. Ah, mas Deus entende, todo mundo faz, não tem problema. Mas quem deseja agradar a Deus luta contra aquilo que o afasta da presença dele. Mesmo quando falha, continua tentando. E essa luta já mostra que o Espírito Santo ainda está trabalhando naquela vida. Ser fiel é permanecer. Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil. O cristão verdadeiro, ele enfrenta tentações, perseguições, guerras internas, dias de fraqueza, momentos de desânimo. Mas fidelidade é continuar seguindo mesmo cansado. É continuar orando mesmo sem vontade. É continuar buscando Deus mesmo em silêncio. É continuar obedecendo mesmo em meio às lutas. Muitos começam com emoção, mas poucos permanecem com perseverança. E é a perseverança que prova a fidelidade. A graça não é licença para pecar. Preste atenção. Existe também outro extremo perigoso. Alguns dizem, já que Deus perdoa, então posso viver de qualquer maneira. Mas isso não é evangelho. A graça de Deus não serve para incentivar o pecado. Ela serve para transformar vidas. Quem realmente encontra Cristo começa uma mudança interior. Talvez não seja instantânea. Talvez existam quedas no caminho, mas existe transformação. Deus trabalha em processos. Como ser mais fiel a Deus? Ore todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos. A oração mantém o coração sensível. Leia a palavra. A mente precisa ser alimentada pela verdade. Fuja daquilo que te afasta de Deus. Nem toda batalha precisa ser enfrentada de perto. Tenha vigilância espiritual. Pequenas concessões podem abrir grandes portas. Se arrependa rapidamente. Não deixe o pecado criar raízes. Nunca desista da presença de Deus, mesmo após falhar. Volte imediatamente. O maior exemplo de fidelidade. Enquanto os homens falham, existe um que nunca falhou: Jesus. Ele permaneceu fiel até o fim, mesmo sendo rejeitado, mesmo sofrendo, mesmo carregando a cruz. E graças a ele, existe esperança para pecadores arrependidos. A salvação não acontece porque alguém é perfeito, acontece porque Cristo é perfeito. É por isso que nossa confiança não está em nossa força, mas sim na misericórdia de Deus. Ser fiel a Deus não significa viver sem erros, significa viver sem abandonar a presença dele. O pecado pode derrubar alguém, mas o arrependimento sincero levanta-o novamente. Talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem, carregando culpa, vergonha e até pensando que Deus desistiu delas. Mas enquanto existir arrependimento verdadeiro, tá? Enquanto existir arrependimento verdadeiro, existe esperança. Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações sinceros. A maior prova de fidelidade não é nunca cair, é sempre voltar para Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu comentário.
Eu quero permanecer fiel. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar para a presença de Deus e se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre salvação, vida espiritual, profecias bíblicas e a preparação para a volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.